obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas participantes desse Congresso de Comissões. Cumprimento também a colega Marina Elô pela preocupação com a primeira infância, que é também uma preocupação minha e acredito que de todos os colegas. Eu até me ressinto por entender que na casa há poucos projetos referentes às crianças, em especial nesta primeira fase. Quando esse projeto passou, primeiramente pela CCJ, a deputada Marina vai recordar, eu pedi vistas para fazer um estudo mais detalhado, e, sob o ponto de vista da constitucionalidade, eu disse a ela, não me lembro agora se foi diretamente a ela ou a sua assessoria, que eu votaria, né, para que o projeto seguisse, mas que eu tinha várias questões no que concerne ao mérito. E eu entendo, senhor presidente, que quando um projeto volta para o Congresso de Comissões, em virtude de uma emenda de plenário, o nosso olhar neste Congresso já não pode ser apenas, né, relativo à constitucionalidade, inconstitucionalidade, lesão a finanças ou conformidade com as finanças. Nós já estamos, a bem da verdade, num debate sobre o mérito. E eu vou comentar, né, os porquês dessa emenda de plenário, que foi praticamente rechaçada na íntegra, né, pelo relator Thiago Auricchio, e nós sabemos que nesta fase o relator, em regra, dialoga com o autor do projeto. Então, a bem da verdade, o afastamento da emenda não foi obra apenas do deputado Thiago, né? Falo isso porque todos nós sabemos que neste momento do processo legislativo, existe um trabalho conjunto entre o autor do projeto e o relator. Isso é fato dentro da casa. E a deputada e o relator, eles só acataram um ponto da emenda, porque mesmo os outros pontos, eles acabaram sendo acatados em termos de mudança de locus dentro do projeto, né? O que foi acatado? Foi colocar a faixa etária na questão dos espetáculos culturais. Não se acatou, por exemplo, a nossa proposta de retirar o artigo 16. Para mim... Tudo bem, eu vou chamar, não está... Está me ouvindo, presidente? Estão ouvindo perfeitamente? Só faz assim um sinalzinho. Sim, ok. Esse artigo 16, para mim, ele é muito importante. É importante que ele seja retirado. Por quê? O artigo 16, obrigada, Mônica. O artigo 16, ele prevê um comitê. E ele passa para esse comitê o poder de estabelecer a tal política para a primeira infância. Eu entendo o seguinte, nós somos o poder legislativo. Se existe o desejo de fazer uma política, que o projeto já feche de maneira clara e objetiva esta tal política, para que os deputados eleitos pelo povo paulista possam debater essa proposta à exaustão e aprovar qual será esta política. Quando eu ouvi o deputado Thiago Auricchio dizer que o Poder Executivo, né, terá, vamos dizer assim, autonomia, liberdade total para constituir esse tal comitê, eu fiquei ainda mais preocupada. Porque nós estamos abrindo mão do nosso poder de legisladores para um tal comitê que nós não sabemos como será formado, que quem estiver no poder executivo terá autonomia total e irrestrita para formar. O que nos garante que a política a ser trilhada por esse tal comitê nos agradará? Nós que somos os eleitos pela população paulista. Então, chama a minha atenção, porque, para mim, que sou uma defensora das crianças, o ideal seria que nós trabalhássemos para fortalecer os conselhos tutelares. Nós já temos um local, né, de debate, de preocupação com os direitos, as garantias das crianças e dos adolescentes. São os conselhos tutelares, que estão sucateados, né, que foram por muito tempo aparelhados, que estão abandonados. Então, eu fico pensando,
no lugar de fortalecer esses conselhos tutelares para que eles tenham uma maior representatividade da pluralidade da nossa população, nós vamos criar um comitê sem nenhum tipo de limitação. Eu tenho muito medo, já trouxe essa preocupação para a CCJ, dessa tendência, né, de criar conselhos, comitês, grupos, e esses comitês, conselhos e grupos passam a legislar de forma autônoma e as resoluções, os consensos, as portarias que eles emitem, muitas vezes, no Poder Judiciário, tem recebido maior força do que as leis editadas pelas assembleias legislativas, pelas câmaras municipais e até mesmo pelo Congresso Nacional. Então, eu não quero dar poder para legislar sobre as nossas crianças por um tal comitê que eu não sei o que é que vai ser. Com relação à participação das crianças nas políticas que lhes dizem respeito, eu compreendo a boa vontade, mas também fico preocupada, porque o ECA, ele é muito claro, todas as ações que envolvem adolescentes, ou seja, aquelas pessoas que têm 12 anos ou mais, até um dia antes de completar 18 anos, em todas as ações que envolvem esses adolescentes, o juiz é obrigado a ouvir o adolescente, porque a sentença vai ser promulgada, né, prolatada, atendendo ao interesse soberano do adolescente. No caso da criança, o ECA também é claro que o juiz ou a juíza, que eles podem ouvir a criança, não havendo a obrigatoriedade. Por que o ECA prevê dessa forma? E eu concordo aqui com a deputada que me antecedeu, o ECA é uma lei exemplar para o mundo. Por que o ECA prevê dessa forma? Porque um processo judicial pode expor uma criança com menos de 12 anos, ela pode não ter maturidade para participar de uma audiência, então tem que ter todo um cuidado no envolvimento dessa criança menor de 12 anos, até nos debates que dizem respeito a ela própria. Então, eu não consigo entender, na prática, né, o que é que essa lei prevê, o que a deputada Marina e as colegas que a estão apoiando imaginam como sendo uma participação direta da criança, né, em que tipo de conflito, em que tipo de situação. E me chamou muito a atenção, porque, e aqui não tem nenhum tipo de revanchismo, quero deixar claro, porque justamente as colegas que me antecederam foram as que disseram que a mulher adulta não tinha capacidade de decidir fazer uma cesariana, né? Mas a criança com 5 anos tem de participar dos debates para as políticas que lhes dizem respeito? Então, eu não consigo ver lógica, né? As colegas subiram à tribuna sucessivas vezes, inclusive nas reuniões que nós fizemos, para dizer que as mulheres das classes mais carentes, que as mulheres não tinham capacidade de decidir que elas preferem fazer uma cesariana, né? que a comunidade, a sociedade decidiu que é melhor para toda mulher fazer um parto normal, mesmo que ela entenda que não. Estas mesmas deputadas que tiraram o poder de decisão da mulher adulta querem colocar o poder de decisão para a criança, estamos falando de primeira infância, para a criança de 4, 5, 6 anos. Então, eu gostaria de entender, né, qual é a lógica disso. Essa questão da solidariedade, da subsidiariedade no papel da família e do papel do Estado, ela é relevante, sim, com todo respeito ao deputado Tiago Auríquio. Eu até tenho uma tese, né, que eu coloco como chamada na tese: os filhos de todos não são de ninguém. Né? Nós temos que estabelecer ordem de prioridade sobre quem sejam os responsáveis pela criança. Deputado, seu tempo está se esgotando. Perdão, Excelência. Tempo esgotando. Já acabou? Falta 30 segundos. Tá. O Estado participa, a sociedade participa, mas a família é responsável. Então, tem que trabalhar na linha da subsidiariedade e não na linha da solidariedade, não. Né?
Um ponto muito importante é esse que trata do homeschooling, tá? Nós precisamos, sim, colocar esse parágrafo prevendo que homeschooling não se confunde com abandono educacional, porque do jeito que está escrito aqui, as famílias que já são perseguidas hoje serão perseguidas de maneira mais atroz ainda. Ok. Então, é importante que a colega explique no que essa lei melhora, né, em comparação com o ECA. O ECA é tão bom, né? O que essa lei traz de novidade que melhora a proteção da criança? Por que não trabalhar para fortalecer os conselhos tutelares? Eu tenho outros tantos pontos aqui, Excelência, mas mais adiante a gente vai poder falar a respeito. Muito obrigada.